Vamos orar. Hoje eu tenho, como eu disse para vocês, um sermão que eu prego já faz muito tempo. Talvez, não do jeito que eu vou pregar hoje, mas é um sermão que eu, normalmente, quando estou pregando sobre a glória para Jesus, eu prego esse sermão, eu gosto de acunhar ou colocar, inserir esse sermão quando eu estou falando sobre a glória para Jesus e não nós. Jesus e o jumentinho de Betfagé. A história é muito profunda, mas agora eu estava falando para minha esposa que ao meditar no texto, lendo os quatro evangelistas falam da entrada de Jesus em Jerusalém. Aí eu estava lendo os quatro evangelistas, qual que é o melhor, qual que eu ia me basear, vou me basear em Mateus. Aí lendo esses textos, eu fiquei encabulado com uma revelação que veio ao meu coração sobre as crianças que também clamavam a Deus. E por que clamavam a Deus? Revelação, por que a mãe do jumentinho também está envolvida na cena aqui, segundo Mateus. Assunto para nós aprendermos hoje, porque Deus me abençoou nessa semana, nessas 2 últimas semanas, pensando nesse sermão, eu quero partilhar com vocês Jesus e o jumentinho. Curve a sua cabeça, agradeça a Deus pela Bíblia. Semana eu estava conversando com o Neto sobre uma Bíblia nova que saiu e ele ganhou de presente. Um irmão mandou de presente para o Neto a Bíblia que ele tanto queria. Então, aí ele está no amor com essa Bíblia, e eu sei que a versão é muito boa, não tem em português, é uma versão normal, padrão do inglês aqui na América. Então, aí eu fico pensando, quanta Bíblia boa, quantas versões boas. A nova versão internacional, essa que eu estou usando com vocês, é a melhor versão que existe no Brasil. Então, você tem a melhor Bíblia. A nova versão internacional é muito diferente da nova versão internacional americana. A americana é muito. Quem tem a bilíngue, que faz comparação, mas pastor, está diferente, o inglês está dizendo uma coisa, o português... É porque o português aqui, essa Bíblia minha aqui que você tem, nós não tiramos do inglês, alguma coisa sim, mas nós tiramos diretamente do hebraico e do grego, segundo os especialistas, os linguistas que são Luiz Saião e outros irmãos. Vamos orar? Agradeça a Deus pela Bíblia que você tem. Você tem uma Bíblia bonita, você tem uma Bíblia com uma versão boa, você tem a Bíblia que é a palavra de Deus. Agradeça porque nem todo mundo valoriza, nem todo mundo reconhece a palavra de Deus como nós reconhecemos. E isso nós reconhecemos porque Deus é maravilhoso, a graça do Senhor está sobre a nossa vida. Agradeça a Deus. Diga para Deus o quanto você quer ouvir a palavra dEle, o quanto você ama ouvir a palavra dEle. Então agradeça a Deus pelas condições que nós temos da internet, as condições que nós temos de fazer os CDs chegar nas mãos das pessoas. Vamos agradecer ao nosso Deus. Querido Deus, nosso Pai, mais uma vez, Senhor, nós estamos trazendo, meu Deus, a Tua palavra para a Tua igreja. Mais uma vez eu estou trazendo, meu Deus, algo que o Senhor tem falado ao meu coração, revelado a mim, para a igreja do Senhor, as 2 igrejas que o Senhor tem me confiado. Através da internet, meu Deus, pessoas que amam o Senhor também e têm assiduamente assistido as mensagens pregadas neste lugar. Nossa gratidão porque é o Senhor quem fala, é o Senhor quem direciona, é o Senhor quem nos abençoa. Eu creio nisto, que o Senhor tem um propósito profundo agora para cada coração que me ouve. Que o Senhor possa nos revigorar, nos ensinar, nos edificar. Eu creio nisto e oro em nome do Senhor Jesus, o nosso Deus. Amém. Abra sua Bíblia aí em Mateus capítulo 21. Quem tem Bíblia? Mateus capítulo 21. Eu já disse que amanhã é domingo de Ramos. Quem não sabe o que é, eu vou pregar agora. É a entrada de Jesus em Jerusalém, montado no jumento, no jumentinho. Mas uma coisa que eu fiquei impressionado é que os 4 evangelistas, Mateus, Marcos, Lucas e João, todos eles falam sobre o jumentinho e Jesus. Um pouco diferente, porque o estilo de escrever é diferente, mas Mateus, ele enfoca aqui alguma coisa, como Lucas, no capítulo 19, quando Lucas fala disso. Lucas fala uma coisa e que Mateus não fala, mas Mateus fala de uma coisa que Lucas também não fala. Por isso, eu gostaria de partilhar com vocês em Mateus um sermão que nós vamos do capítulo 1 do versículo 1 até o 17. Vamos começar assim dizendo: Quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram em Betfagé, ao Monte das Oliveiras,
Jesus enviou 2 discípulos, dizendo-lhes: vão ao povoado que está adiante de vocês. Logo encontrarão uma jumenta amarrada, com um jumentinho ao lado. Desamarrem-nos e tragam-nos para mim. Se alguém lhes perguntar algo, diga-lhe que o Senhor precisa deles e logo os enviará de volta. Isso aconteceu porque, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta. Digam, Zacarias, o profeta que Mateus está mencionando aqui, Zacarias 9:9. Digam à cidade de Sião: eis que o seu rei vem a você, humilde e montado num jumento, num jumentinho, cria de jumenta. Os discípulos foram e fizeram o que Jesus tinha ordenado. Trouxeram a jumenta e o jumentinho, colocaram sobre ele os seus mantos e sobre estes Jesus montou. Deixa eu dar uma parada aqui. Vamos começar. Jesus fez algumas coisas assim esquisitas demais, porque Jesus é Deus, Jesus é Senhor. Quando ele se envolvia com a natureza, acalma o vento, e o vento parava, e faz isso e tal. Então Jesus tinha essas coisas assim que é sobrenatural dele, do poder que ele tem e tinha também naquela época. Mas 2 coisas me chamam a atenção sobre animal. Primeiro, aquele peixe que Jesus manda Pedro pescar no mar da Galileia, e Jesus fala assim, ó, tem um peixe que tem uma moeda, uma dracma, engasgada na garganta, irmão. Isso é fora do normal, não tem como, sabe, pensar em lógica, em nada, a não ser um Deus onisciente que conhece todas as coisas. Num lago de peixe, Fred gosta de pescaria, já pensou? Fala, Fred, agora você vai lá no Bettsville, lá você vai pegar um peixe que tem uma moeda, ou então tem um grampo na garganta. Tal, aí o Fred vai lá e pega e fala, como é que você sabe? É sobrenatural. Jesus conhecia o peixinho lá dentro, engasgado, ó, milhares, milhões de peixes, o peixinho andando lá com a gargantinha aqui, com a moeda lá. Agora, imagine vocês, Pedro, jogando o anzol, pá, quando puxa o peixe, abre a goela, está lá a moeda. Você já pensou? Isso parece mentira, não é? Isso parece coisa assim. Quem não crê na Bíblia, por isso que muitos não creem. Uma coisa é nada, isso é fantasia. Para nós, não. Para nós é palavra de Deus. É o nosso Jesus, o Todo-Poderoso. Agora Jesus faz outra coisa esquisita. Vocês, 2 discípulos, vão ao povoado que está diante de vocês, aí vocês vão encontrar uma jumenta que está amarrada lá. Ó, como é que Jesus sabe que a jumenta está lá? E tem um jumentinho também do lado. Desamarrem. Se alguém perguntar, mas por que você está desamarrando a jumenta e o jumentinho? O Senhor precisa deles. Daqui a pouco ele manda de volta. Irmão, do jeito que Jesus falou, os 2 discípulos chegaram lá, está a jumenta lá. O jumentinho do lado. Vão lá para desamarrar. O homem pergunta, por que vocês estão desamarrando o jumentinho? É porque o Senhor precisa deles. Então pode levar. Aí levaram o jumentinho e a jumenta. Primeira revelação que Deus traz ao meu coração é a seguinte. O que a jumenta tem a ver com o jumentinho? Jesus não montou na jumenta, na mãe. Jesus montou no jumentinho. O que a mãe tem a ver? Queridos, quando eu tinha 10 anos de idade, eu morava numa cidade do interior de Goiás, chamada Porangatu. Em Porangatu, a gente tinha muito cavalo na rua, égua, com os potrinhos. Aí um dia eu e meu irmão, nós vimos uma égua, um potrinho muito novinho, mas muito bonito, manchado, malhado, muito bonito. Nós fomos chegar perto do potrinho, meus queridos. A coisa mais feia que eu já vi foi aquela cena. O cabelo arrepiou no cangote aqui, até a sola do pé. Nós, olha só que bonitinho, fomos chegando. A mãe botou a orelha para trás, meteu o dente aqui, já levantou a pata, ainda bem que ela estava amarrada. Porque eu corri, meu irmão já tropeçou, porque a perna fica bamba. Meu irmão tropeçou, caiu, levanta ao vivo, eu estou lá na frente lá, e a mãe, eu falei, vai mexer com o potrinho para ver o que a mãe faz. A Bíblia diz, Lucas diz que esse jumentinho nunca foi montado. Você imagina, ele é novinho, nunca foi montado, já está na idade de ser montado, mas nunca foi montado. Agora vocês pensam bem, se não leva a mãe, não leva o jumento. Porque essa mãe ia dar mordida, ia dar coisa de tudo quanto é lado. Então teve que pegar a mãe e levar para o jumentinho do lado. Por quê? Porque a mãe jumenta, como qualquer outro tipo de mãe, cuida do jumentinho, alimenta o jumentinho,
protege o jumentinho, e o jumentinho já está acostumado. Melhor coisa para o jumentinho é andar do lado da mãe. Onde a mãe vai, vocês sabem disso, é só olhar um animal. Onde a mãe vai, o jumentinho vai atrás. Por isso a mãe está envolvida aqui. Agora, quando chega lá na frente, a Bíblia diz que pegaram mantos, colocaram sobre o jumentinho, e Jesus montou no jumentinho. Agora, queridos, que cena! Quando Jesus monta no jumentinho que nunca foi montado, não existe bicho mais brabo que jumentinho para pular. Vocês sabiam disso? Lá no Brasil, para quem gosta de rodeio, no Paraná, ele estava sempre lá no Paraná quando tinha rodeio. Rodeio de cavalo, de boi, que no Brasil tem demais. Então tinha um jumento que abria o rodeio. Se alguém ouviu falar do jumento, que ninguém ficava em cima. Tinha um jumento lá que ele foi ensinado. Então o cara, quem ficar em cima do jumento ganha tanto. Aí a turma, esse é jumentinho, molecada, então era pular e ele pá. Então até os peões falaram assim, não adianta. Porque ele tem um jeito, ele começa a pular normal. Aí a pessoa em cima lá fica um pouquinho. Daqui a pouco, ele dá uma levantada assim e bate a pata e joga. Treinado. Tal, ninguém fica em cima, porque não tem cela, não tem nada, não pode usar espora, ninguém segura e cai. Aí é aquele show. Então aquele jumento, eu estava pensando agora nesse jumentinho aqui, nunca foi montado. E não existe bicho mais terrível do que jumento quando começa a pular. Jesus, o jumentinho chega lá brabo, Jesus monta no jumentinho, ele não dá um pulo, não dá um salto, mansinho, e começa a entrar em Jerusalém. Quando ele começa a entrar em Jerusalém, a Bíblia diz que eles começaram a jogar mantos no chão. Veja só o texto aí. Versículo sobre esse. 8. Uma grande multidão estendeu seus mantos pelo caminho, outros cortavam ramos de árvores e os espalhavam pelo caminho. E a multidão ia diante dele e os que seguiam também atrás gritavam. O que gritavam? Leia aí. Leia comigo. Vamos lá? Hosana ao filho de Davi. Bendito é o que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Vamos ler mais uma vez, todo mundo junto? Hosana, bendito é o que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Era o grito, era um coral, dizendo, Hosana ao filho de Davi. Bendito que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Queridos, esse texto aqui, se nós formos dar uma olhada, para saber os outros evangelistas, como é que eles fazem, depois a gente volta. Vamos um pouquinho na frente, Marcos 11, 9. Marcos 11, 9. Só para você ver que todos eles têm o mesmo cunho, mas às vezes falta uma palavra em um, é acrescentada uma palavra de outro, porque o grito era esse e muito mais ainda. 11, 9 de Marcos, achou? Os que iam adiante dele e os que seguiam gritavam, Hosana, bendito é o que vem em nome do Senhor. Bendito é o reino vindouro do nosso pai Davi. Hosana nas alturas. Vamos ler junto? Hosana, bendito é o que vem em nome do Senhor. Bendito é o reino vindouro de nosso pai Davi. Hosana nas alturas. Queridos, coisa linda. Lucas 19. Vamos para Lucas 19. Os três evangelistas narram a história do jumentinho e a entrada triunfal de Jesus. Lucas 19. Lucas 19, versículo 38 a 40. Eu gosto, vou ter que ler um pouquinho mais. 38 a 40. Achou aí? Lucas 19, 38. Bendito é o rei que vem em nome do Senhor. Paz no céu e glória nas alturas. Alguns dos fariseus que estavam no meio da multidão disseram a Jesus, Mestre, repreende os seus discípulos. Eu lhes digo, disse Jesus, respondendo ele, se eles se calarem, as pedras clamarão. Deixa clamar, porque se a gente não glorifica, Deus levanta a gente para glorificar o nome dele. Ele não fica sem adoração. Por isso, adore a Deus, enquanto alguém não tome o seu lugar para adorar a Deus. João capítulo 12. João 12, versículo 12 e 13 e depois o 19, eu gosto disso aqui. 12, versículo 13, diz assim,
Pegaram ramos de palmeiras e saíram ao seu encontro, gritando: Hosana, bendito é o que vem em nome do Senhor, bendito é o Rei de Israel. Agora veja só, Jesus conseguiu um jumentinho e montou nele, como está escrito: não tenha medo, ó cidade de Sião, eis que o seu rei virá montado num jumentinho. Agora veja só, versículo 19. Assim os fariseus disseram uns aos outros: não conseguimos nada. Olhem como o mundo todo está indo atrás dele. O mundo todo, um linguajar assim meio brasileirado. Porque estava todo mundo? Estava todo mundo. Está escrito aqui, ó, o mundo todo está indo atrás dele. Quer dizer, era uma multidão muito grande que estava acompanhando Jesus. Volta para o capítulo 21 de Mateus. O que nós estamos aprendendo aqui agora? O jumentinho, Jesus monta no jumentinho. Ele começa a caminhar por cima de mantos, por cima de folhas de árvore, por galhos de palmeiras. Irmãos, a cena é muito bonita. E o povo cantando, o coral cantando: Hosana ao que vem, em nome do Senhor, Hosana ao filho de Davi, ao reino vindouro, ao rei de Israel. O povo está gritando, gritando, e Jesus está entrando. Uma das coisas que a gente percebe, não precisa ler, mas lá em 2 Reis, se alguém quiser anotar, 2 Reis, capítulo 9, 13, Jeú, quando tomou posse do reinado de Israel, a Bíblia diz que jogaram mantos e palmeiras no chão, e Jeú passou por cima também com o seu exército, com os seus cavalos. Aí mostra que o que está acontecendo com Jesus é condução, é cultura judaica de grandeza, de realeza. Jesus é rei, eles estão proclamando Jesus como rei. Que cena bonita, isso aqui glorificando Jesus como rei. Agora, queridos, a jumenta está do lado e o jumentinho andando. A minha pergunta é: você já pensou se a mãe pudesse pensar? A mãe do jumentinho? Ou se o jumentinho pudesse pensar naquela cena? Primeiro, qual é a mãe que não tem orgulho de ver um filho bem sucedido? A mãe vê o jumentinho, Jesus em cima, pano, o jumentinho com peitinhos todos estufados, croque, croque, croque. A mãe: meu filho está com 8, esse aí eu sabia que esse ia dar certo. Porque já a primeira entrada dele já é triunfal, a primeira entrada dele é de glorificação por cima de pano, por cima de palmeira. Esse meu filho está com muito. Já pensou se o jumentinho pensasse? Mãe, está vendo só? Nem a senhora, porque eu estou por cima da carne seca. Olha só, eu estou andando sobre palmeiras, sobre mantos aqui, nunca, nenhum jumento na terra passou porque eu estou passando agora. Eu sou o tal, eu sou o jumento. Aí vocês podem falar assim: calma aí, pastor, mas isso está um pouco exagerado. Exagerado não. Na Bíblia tem a história de uma jumenta que falou. Então eu tenho plena liberdade para achar que o jumentinho pode pensar também. Como a Bíblia diz que a jumenta de Balaão, em Números, capítulo 21, 22, 23 e 24. Não vou ler que são 4 capítulos. A história conta que Balaão era um homem, um profeta de Deus, que o povo de Israel estava lutando contra os amalequitas. Nessa guerra, eles chegavam para Balaão e falavam assim: Balaão, você é profeta, você tem autoridade de Deus. Amaldiçoa o povo de Israel e abençoa nós, porque sem a bênção de Israel nós não vamos vencer a guerra, nós vamos perder. Então abençoa a gente e amaldiçoa Israel, que era o povo dele. E falava assim: ó, se você fizer isso, eu dou dinheiro para você fica rico aí, porque eu tenho muita grana para te dar. Balaão falou assim: eu vou consultar o Senhor, o que o Senhor mandar eu vou fazer. Aí ele ia lá: Senhor, e o Senhor falou: de jeito nenhum, rapaz, eu vou amaldiçoar o meu povo, de jeito nenhum. Ele ia lá com o rei: o Senhor falou que não vai não, que ele não vai amaldiçoar ninguém, e que ele vai amaldiçoar vocês mesmo. Balaão, eu te dou tanto de dinheiro. Aí ele falou: você pode me dar prata, o ouro que você quiser. Mentira, ele estava de olho no dinheiro. Ele falou: vou falar com Deus novamente. Aí ele vai e fala com Deus: Deus, eles estão pedindo para o Senhor amaldiçoar. Não vou amaldiçoar o povo de Israel, eu vou abençoar, vou amaldiçoar os amalequitas. O que aconteceu? Ele volta novamente para falar com o rei: rei, Deus não vai... Rapaz, eu dou a metade do meu reino. Balaão vai falar com Deus de novo. Olha esse profeta. Então, a Bíblia mostra claramente que é esse interesse dele falar com Deus, querendo mudar o coração de Deus, para Deus abençoar os amalequitas e amaldiçoar o povo de Israel, era uma intenção gananciosa. Aí a Bíblia fala lá em Judas, no livro de Judas, fala que a doutrina de Balaão é ganância, é dinheiro. Mas deixa eu voltar aqui. Ele monta lá a jumenta. A última vez que ele vai falar com o rei, Deus está indignado. Aí Deus fica indignado com Balaão. Esse Balaão é terrível, o profeta enjoado.
Já falei que eu não vou amaldiçoar o povo de Israel, por que ele está teimando? Eu vou parar com esse cara agora, eu vou fazer, para com isso aí, esse negócio, vai lá e traz aqui, vai lá, vou parar. Aí Deus manda um anjo. Ele está na jumenta, o anjo aparece na frente da jumenta e de Balaão. Balaão não enxerga o anjo. A jumenta enxerga o anjo. Quando a jumenta vê o anjo com uma espada na mão, a jumenta parou. Eu vou sair desse caminho aqui, porque eu passar aí eu vou levar uma espadada na cabeça. A jumenta sai do rumo. Balaão bate, pá, pá, que isso, pá. A jumenta. Daqui a pouco o anjo vai lá no caminho que ela está. Aparece lá novamente. A jumenta, que isso? Olha o anjo aí. A jumenta vai para outro caminho. Aí entra no caminho estreito. O anjo vai lá novamente no caminho estreito, que tinha pedra do lado. Pedra. Lá em Portugal, lá nos Açores, eu vi vinhas com pedra, assim, muros de pedra desse tamanho. Eu pensei em Balaão. Estreitinho, passa só a pessoa, com a carroça, alguma coisa. Eu falei, isso aqui está parecendo com o muro de pedra, onde a jumenta parou, e por causa, não tinha para onde fugir, a jumenta, agora eu vou para onde? Pedra aqui, pedra lá, para onde que eu vou? Espremeu o pé de Balaão no muro. Eita! Esse Balaão ficou nervoso, viu? Carcou vara na jumenta, mas bateu, e ela chegou a sentar, deitou, de tanto que apanhou, deitou o Balaão em cima. Deus abriu a boca da jumenta, diz a palavra, e a jumenta disse, eu não sou fiel a vocês todos esses anos? Eu tenho feito isso que eu fiz agora, eu fiz alguma coisa com vocês? Irmãos, imagina você andando no cavalo e o cavalo virado. Daí, Timóteo, está tudo beleza com você, irmão? Balaão está tão obcecado, está tão fora de sintonia, que a jumenta fala com ele e ele conversa. Não, você nunca me maltratou, você sempre foi uma jumenta fiel. Então, seu Balaão, você não está enxergando o anjo que está aí na frente, não! Aí, quando o Balaão olhou, viu o anjo. O anjo falou assim, ó, você pode parar com isso, você volta, e eu quero saber, eu quero te falar uma coisa, você está batendo nessa jumenta? Se a jumenta não tivesse desviado, eu tinha matado você. A jumenta te protegeu. Você para de bater em jumenta. E diga ao povo agora, que agora não tem mais negócio. Eu vou amaldiçoar o povo gentil e vou abençoar o meu povo. E assim sucedeu. Aí Balaão, continua a história dele, mas é um profeta esquisito. Meu Deus. Aí eu começo a pensar sobre essa mãe, toda orgulhosa com o filho, entrando em Jerusalém em cima de mantos. Irmão, manto é roupa. Botar manto no chão, não tinha asfalto, não, no chão. Jumentinho andando, palmeiras em cima, tal, e os homens gritando, Hosana, o que vem em nome do Senhor, porque aqui diz a Bíblia que eles estão gritando, a multidão está gritando. Eu não tenho problema com grito não, queridos, desde que não seja só na carne, desde que seja grito sem saber o que está gritando, mas se grita, louvado seja o Senhor, bendito que vem em nome do Senhor, o rei Davi, o nosso Deus, pode gritar porque Deus recebe adoração. Aí de repente, o povo está fazendo isso, irmãos, imagine esse jumentinho, andando, porque não foi a caminhadinha daqui ali não, entrando na estrada, o peito estufado, a cabeça erguida, o nariz regalado, eu sou tal, eu sou jumento, nunca vi jumento igual eu, estou feito. Chegou em Jerusalém, Jesus desmontou do jumentinho, para onde que vai? Para o mesmo lugar que estava, leva a mãe lá, porque o dono está esperando, leva a mãe, agora a jumentinha abaixa a orelha, o jumentinho também, ih rapaz, o negócio não é, pensei que era outra coisa, os murchinhos, vai para lá e amarrar os dois animais. A Bíblia diz que continua o grito de Hosana ao que vem em nome do Senhor, porque a glória não é da jumenta, não é do jumentinho, a glória é do Senhor Jesus, que estava sobre o jumentinho. Se Jesus sai da minha vida, se Jesus sai da sua vida, não sobra nada, nós não somos nada, mas com Jesus na nossa vida, nós recebemos louvores, nós vimos o povo da glória a Deus, nós vemos gente ser batizada, libertada, porque há poder no nome de Jesus. Agora, queridos, aí Jesus entra, vamos continuar o texto. Versículo agora, o 10. Quando Jesus entrou em Jerusalém, toda a cidade ficou agitada e perguntava, quem é esse? Presta atenção, quem é esse jumentinho? Jesus. Quem é esse? Que jumento é esse? Um jumento bom, hein? Ou jumentinho? Não. Quem é esse? Jesus. Jumento não vale nada. Sabe o que eu tenho que dizer, claro, assim, para a gente entender a mensagem? Pode ser que alguém não tenha entendido até agora. Jumento somos nós. Mas a glória é do Senhor. Jumento somos nós. Jumento é a mãe, que tem um filho, que é pastor, que é crente, tudo. É a jumentinha. Mas sem Jesus, nem a jumento, nem jumentinho vale nada.
só recebe glória, só está no meio do louvor, só recebe palmas, se tiver com Jesus na vida. E a glória é sempre para Ele, amém, queridos? Agora Jesus entra, né? Quem é esse? A multidão respondia, a multidão sabia quem era? Diga para mim. Este é Jesus, o profeta de Nazaré da Galileia. Esse é Jesus. Queridos, não é jumento. Esse é Jesus, o profeta de Nazaré da Galileia. Esse é o nosso Jesus, o prometido de Israel. Aleluia. Jesus entrou no templo. Aí a cena continua, só para vocês verem o que Deus revelou para mim essa semana. Jesus entrou no templo e expulsou todos os que ali estavam comprando e vendendo, derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas, e lhes disse: está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, mas vocês estão fazendo dela um covil de ladrões. Irmãos, a casa do Senhor era muito santa, era proibição, a mulher não podia entrar, o gentio não podia entrar, só o judeu circuncidado podia entrar, sabe, dentro do lado onde o sacerdote ficava, só o sumo sacerdote entrava. Agora o povo está começando, o pecado está começando a invadir o templo, estão fazendo negócio dentro do templo, ninguém tem mais respeito pelo templo do Senhor, não é o nosso caso, que isso aqui não é casa de Deus, naquela época era casa de Deus. 14, os cegos e os mancos aproximaram-se dele no templo. Eu gosto disso aqui, tanto Jesus agora, derruba as mesas, joga todo mundo fora com chicote, ao mesmo tempo que ele faz isso, veja que Jesus não está com raiva, Jesus não está com a ira que nós temos, não, brigando na carne, não. Ele está jogando os cambistas fora, jogando todo mundo fora. O pessoal chega para ser curado, Jesus põe a mão e cura todo mundo. Na mesma hora que ele dá chicotada, na mesma hora ele abençoa as pessoas. Por isso que de vez em quando, Deus tem que falar com a igreja duramente, com vara, a tua vara e o teu cajado me consolam. E ao mesmo tempo o Senhor cura, Ele dá varada e Ele cura. Deus usa o pastor para dar varada, mas para curar também. Olha só o que acontece, os cegos e os mancos aproximaram-se dele no templo e ele os curou. Mas quando os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei viram as coisas maravilhosas que Jesus fazia, e que mais? O que acontecia lá agora? E as crianças estavam fazendo o quê? Estavam clamando lá, fazendo o quê? Dizendo o quê? Agora, calma aí, pensa comigo. Vocês acham que criança pequena sabe quem é Jesus, filho de Davi? Jesus não era filho de Davi? Jesus era filho de José e Maria. Como é que a criança está sabendo Jesus, filho de Davi? Oh, você já pensou nisso? Por que a criança está clamando? Hosana ao filho de Davi. Por que essa criança está falando isso? Hosana ao filho de Davi. Por quê? Sabe não? Quem é que estava gritando lá na entrada de Jerusalém antes do templo? Quem estava? Todo mundo, os pais, os adultos sabem. Hosana ao filho de Davi. Filho de Davi é a história, porque da descendência de Davi é que vem Jesus. Jesus, há 1000 anos, a distância de Davi para Jesus são 1000 anos. Filho de Davi por causa da linhagem. Jesus veio de Davi, é o rei dos reis. Aí, de repente, agora as crianças que estavam entrando com o pai lá em Jerusalém, na entrada triunfal, começaram a clamar: Hosana ao filho de Davi, o rei vindouro de Davi, o nosso pai Davi, e tal, dando glória. Aí, quando chega lá dentro, o que as crianças vão fazer? Criança gosta de festa. Criança gosta de fazer o que os adultos estão fazendo. Se o adulto clama, bendito é o que vem em nome do Senhor, bendito é o Pai, o nosso Pai Davi, em Jesus Cristo. Agora as crianças chegam no templo, Jesus curando, e as crianças em volta, todas gritando. Elas não estão tendo consciência exata do que é filho de Davi, não sabe teologia. Filho de Davi é descendência, é linhagem. Não sabe. Talvez nem sabia quem era Davi, mas sabia que o pai gritou lá atrás. O que essas crianças estão gritando? O que os pais estão gritando: Hosana ao que vem, ao filho de Davi. Aí elas não têm sem noção: ao filho de Davi, dançando no templo, ao filho de Davi, ao filho de Davi, Hosana ao filho de Davi. Sem noção. A Bíblia diz que elas clamavam, gritavam, gritando no templo: Hosana ao filho de Davi. Os fariseus, os judeus, ficaram indignados. Tem gente que fica indignado com criança louvando a Deus. Mas fica indignado com adulto também. Quando a gente louva a Deus, cultua ao Senhor, tem muita gente que está fora e não gosta de ver a gente cultuando a Deus. Os nossos filhos cultuando ao Senhor. Fazia as crianças gritando no templo, Hosana, que ficaram indignados. E lhe perguntaram: não estás ouvindo? Agora estão falando para Jesus: não estás ouvindo o que essas crianças estão dizendo? Você não está ouvindo o que essas crianças estão dizendo? Estão dizendo que Hosana é o filho de Davi. Olha só, respondeu Jesus: se vocês também nunca leram na palavra que diz: dos lábios das crianças e dos recém-nascidos
suscitastes o perfeito louvor, na outra versão, suscitastes louvor, e deixando-os, saiu da cidade para Betânia, onde passou a noite. Texto tremendo para nós. O que nós estamos aprendendo aqui? Criança grita o que o pai está gritando. Criança vai falar o que o pai fala. Se pai xinga, se pai quebra o pau, bate na mulher, faz tudo também, criança também vai começar a querer. Até na brincadeira de boneca tem isso. Na cara da boneca, pá! Pá! Sabe por que faz isso? Porque o pai faz. Porque a mãe faz. Aí os filhos também estão. Agora você é mansinho, meu filho, não faz não. Fica sentadinho aí de castigo. Fica sentadinho aí de castigo. Quer ser igual a mãe. Quer ser igual ao pai. Por isso, criança não pode saber quem é filho de Davi, quem é Davi, teologia. Elas não têm cabeça para isso. Mas se o pai dizer que Jesus é Senhor, essas crianças também vão dizer que Jesus é Senhor, para a glória de Deus. Se disser que Oxum, que Ogum, que o pai preto, preto velho, é que traz a bênção, as crianças também vão achar que preto velho, Ogum, Oxum, é que traz a bênção. Porque filho de macumbeiro é macumbeirinho. Você já viu filho de macumbeiro dentro da macumba? Não, é Jesus que é o Senhor. Não tem consciência para isso. Elas não sabem. Você está formando a mente da criança, está dando consciência de parâmetros, de limitações para a criança vai aprender o que você ensina. Por isso, filho de crente ensina que Jesus é Senhor, e essa criança vai dizer que Jesus é Senhor. Se diz que Jesus não é, aí também não é mesmo, porque a criança não tem capacidade para pensar. Agora, queridos, voltando agora a jumento e jumentinho. Vamos para a jumenta. Você sabe muito bem que na Bíblia toda, as passagens da Bíblia, história hoje, deixa eu só mostrar para vocês algumas coisas que acontecem que eu acho bonito. Você conhece Gilberto Gil? Quem conhece? Eu vou, que a fé não costuma falhar. Gilberto Gil, na televisão direta aí, foi ministro da cultura. O cara é um gênio, o cara canta muito, toca muito certinho. Mas é macumbeiro, é feiticeiro e tal. A filha é o quê? Preta Gil. Lésbica, adoradora de capeta, de negócio, mesma coisa, canta muito também. Mas está no rumo, querido. Filho de macumbeiro é macumbeiro. Ela é lésbica, e aí declara isso para todo mundo e canta e tal, tal. Eu falei, meu Deus, por quê? Porque o pai levou. O pai levou a filha a ser isso. Se a graça de Deus não alcançar nem o pai nem a filha, ambos estão perdidos. Ambos são jumentos perdidos sem Jesus. É pasto, sem nenhuma esperança. Carregar carroça no inferno. Chitãozinho e Chororó. Todo mundo conhece. E os filhos, Sandy Júnior, cantam bem, mas adoram o mesmo Deus, idólatras. Música para Nossa Senhora, música não sei para quem. Os filhos também, mesma coisa, tudo bonitinho, arrumadinho, rico, dinheiro caindo do céu. Rico, rico, rico. Todo mundo indo para o mesmo rumo do pai e a mãe, para o inferno. Tudo bonitinho, cabelinho cortado, arrumadinho, voz de ouro. Pode fazer o que quiser. Se Jesus não estiver na vida, é jumentinho que vai para o pasto, sem nenhuma perspectiva. E não vou falar mais dos cantores do Brasil que eu conheço, porque aí vocês iam falar, é verdade. Né? Se fosse falar do Zezé de Camargo, Luciano, Vanessa, essa turma toda, todo mundo, mesmo rumo, canta as mesmas músicas, tudo panela. A última vez que eu ouvi o Zezé de Camargo falar na televisão, no programa do jogo, o homem está depravado, só imoralidade, só pecado. Eu falei, esse homem é muito pecador, meu Deus, está no inferno mesmo, se Deus não tiver graça. A mãe é crente da Assembleia de Deus, não conseguiu salvar os filhos ainda, ora e tudo, mas os filhos não são salvos, vai para o inferno se Deus não tiver misericórdia. Agora, quem já viu falar em Billy Graham? Diga amém. Filho de Billy Graham está onde? Está onde? Filho de Billy Graham está fazendo mais obra do que o pai, não evangelisticamente falando. Mas antes de ser o presidente da cruzada Billy Graham, já tinha uma missão chamada a Bolsa do Samaritano. Irmão, Bolsa do Samaritano é uma missão fora do normal. Qualquer calamidade que acontece no mundo, em qualquer lugar, no Haiti, no Japão, tal, aviões, o jumbão grande da Bolsa, desce levando alimento, levando tenda, levando roupa, mas também a palavra de Deus. Bíblia, folheto, esse homem, Deus tem abençoado Frank Grande de uma maneira fora do normal. Agora, a família de Billy Graham tinha Ruth, a irmã Ruth, que faleceu, fora do normal, e o Billy Graham fora do normal. Todos os filhos estão no ministério, para dar exemplo. Não é só ir para a televisão fazer show, não. Todos eles estão lá dando exemplo. As filhas não são pastoras, porque a Igreja Batista não aceita, graças a Deus ainda. Mas todas elas são pregadoras.
a Ana, o outro que eu esqueci o nome, prega como nunca escreve e tal, e aquele negócio que quando a torre caiu, perguntaram para ela, por que Deus está fazendo isso, permitindo que isso aconteça? Fala, vocês deixaram Deus há muito tempo. Vocês estão preocupados com Deus agora. Vocês deixaram Deus, agora a torre está caindo aí, vocês agora estão achando que é Deus? Vocês já deixaram Deus há muito tempo, deixa Deus agir agora. Então, esse tipo de crente, que o pai é crente, que a mãe é crente, que louva a Deus, os filhos começam também a cultuar a Deus, a louvar a Deus. Agora, se nós não trouxermos os nossos filhos para a casa do Senhor, para perto de Deus, irmão, o diabo vai levar o nosso jumentinho para longe. A mãe de Carlos Wesley e John Wesley, vocês já ouviram falar em Carlos Wesley e John Wesley? Quem já ouviu falar? Diga amém. Carlos Wesley e John Wesley, os fundadores da igreja metodista no mundo. Tinha um punhado de filhos. A mãe era uma mulher fora do normal. Me parece que o pai tinha morrido e a mãe cuidou aí de 12, 13 filhos, assim, um negócio, a família enorme. A casa pegou fogo, quando pegou fogo em tudo, a mãe só orava, salva os meus filhos. Não morreu nenhum. Pulava da janela. Os dois filhos, Carlos e John Wesley, são considerados os pastores tirados do fogo, porque Deus salvou aquelas duas crianças do fogo, ninguém morreu, e eles se tornaram o maior baluarte na Inglaterra para pregar o evangelho. John Wesley pregou tanto, que os bares, a casa de prostíbulos e prostitutas, fecharam na Inglaterra na época, em 1700, fechou tudo, ninguém queria ir para bar, ninguém queria ir para a prostituição, todo mundo correndo para a igreja, por causa de um pregador chamado John Wesley. Mas por quê? A mãe orava. A mãe, aí ele conta no diário que todo dia a mãe lia, fazia culto com os filhos, em volta da fogueira, cultuando a Deus na Inglaterra, naquele frio terrível. Quem conhece o pastor Timóteo Azevedo, meu pai? É o Timóteo velho. E o Timotinho? Timotinho está aqui. Ué, é Timóteo, agora é jumento e jumentinho, né? É Timóteo e Timotinho, está parecido demais. Por que eu sou Timotinho? Porque meu pai fazia culto com a gente, levava a gente para a igreja, repreendia, fazia, irmãos, no início a gente achava ruim criança, achava ruim por causa do culto demorado e tal, mas irmãos, depois você vai trazendo o amor por Jesus na nossa alma, que ninguém tira. Aí com 17 anos eu falei, agora é para Jesus mesmo, acabou, namoro escandaloso, pecado, acabou, agora é Jesus, irmão, por quê? E muito mais do que eu torço pelo Flamengo, hein? Eu amo Jesus milhões de vezes mais. Sabe por quê? O Flamengo perde, Jesus não perde, eu só ganho com Jesus. E por isso a minha vida, com 17 anos, era dedicada. Assistia o joguinho do Flamengo na televisão, desligava, igreja, culto, vigília, oração com o Flamengo. Eu não fazia isso, eu não passava a noite toda vendo o jogo do Flamengo, não. Na igreja eu ia, passava a noite toda, banda, cantando, tocando, fazendo, dedicando a minha vida todinha a Deus. Flamengo, quando dava para assistir. Quando não dava, deixa para lá. Agora, queridos, e na época do Zico, hein? Na época do Zico, aí era ruim de ter um jogo ruim. Agora, veja só. Aí tem o pai Timóteo, o Timotinho. Nós somos em 7 irmãos. Um morreu, são 6 vivos. 5 são pastores. 5 são pastores. Você sabe que lar é esse? Que lar é esse? Meu pai não tinha conhecimento, não tinha a doutrina que eu tenho, meu pai não tinha conhecimento bíblico que eu tenho, meu pai era um homem de Deus, simplesmente um homem de Deus. Ignorante na Bíblia, falava umas coisas esquisitas, falava Jesus, só a graça. Mas conduziu todo mundo para o Evangelho. Aí eu fui o único que estudei, fiz 2 faculdades, estou pregando, tenho um pouco mais de sabedoria que meus irmãos, mas eu amo ver meus irmãos, mesmo sem cultura teológica, mas pregando a palavra, cultuando as suas igrejinhas, ou adorando a Deus, levando o povo. Eu falo, meu Deus, por causa do meu pai, herança do meu pai e da minha mãe, que nos conduziram. Aí vem o Timóteo pai, vem o Timotinho Júnior, agora vem o Timotão lá, o Timóteo Neto. Por quê? Por que essa linhagem? Isso não é coincidência não, não é coincidência nada. É porque eu levei meu filho e levo, levo para Deus. Eu quero que vocês amem ao Senhor, dediquem a Deus, cultuem ao Senhor. Se não quer, eu não posso fazer nada. Agora, quando eu era pequenininho, na igrejinha sentado, como a família aqui, Silva aqui, ó. Os 4 sentadinhos aí sempre, desde que elas pequenininhas. Aqui senta os 4, as 2 menininhas, pequenininhas, agora já são moças. Então, mas todo culto estão aqui na igreja sentadinho. Isso dá fruto, É a jumenta levando o jumentinho para Jesus. Leva para Jesus que Jesus monta. E a coisa começa a mudar, a vida começa a mudar. Na minha casa, vamos para a igreja, pequenininho, vamos para a igreja. Agora, quando grande, estou ensinando, o caminho é esse aqui, não quer não? Jumento vai para o pasto. Nós somos jumento. Se andar com Jesus, recebe glória, recebe louvor. A Bíblia diz que nós vamos andar em ruas de ouro, nós vamos passear na Nova Jerusalém. A Bíblia fala tudo isso. Mas se eu tiver em Jesus ou Jesus em mim, se Jesus sair da minha vida, queridos, não sobra nada. Eu sou jumento. Se Jesus sair da sua vida, não sobra nada. Nós somos jumentinhos, irmãos, nós temos que estar confiantes
que Jesus está em nossa vida, para a glória dele. Amém, queridos? Fico muito contente em ver vocês trazendo seus filhos para o templo, aprender a cultuar a Deus. Muito feliz. Já disse e vou repetir. Lá em Campinas eu pastoreava, uma irmã sumiu da igreja. Ela sumiu. Quando ela sumiu da igreja, eu encontrei com ela não sei aonde. Quando eu encontrei com ela, eu falei, minha querida, você está sumida. Eu perdi seu endereço, não tinha como entrar em contato com você e tal. Por que você não está indo na igreja? Ah, é porque minha filhinha não quer ir mais na igreja não. Ah, é? Sua filhinha não quer ir na igreja não? Então tá bom, Deus abençoe a senhora. 3 anos de idade a menina. 3 anos, não vou não quero não, mãe também não vou não. O jumentinho agora que está levando a jumenta para o inferno. Se a gente não tiver coragem de disciplinar, de trazer, de colocar diante de Deus, orar pelos nossos filhos, o mundo vai tomar conta de fazer isso. Pode deixar, o mundo vai pegar seu filho e vai levar para as drogas, vai levar para a prostituição, vai levar. Por isso nós temos que orar. Mãe, não desista dos seus filhos, ore. Eu digo, tanto os filhos que são solteiros, como aqueles que já casados, estão fora, ore, mãe, ore. Deus, traga o meu filho para Jesus, traga o meu filho para que Jesus entre na vida dele. Não desista de orar, porque se você ora, você está de alguma forma atraindo o seu filho para Jesus. Se Jesus entrar na vida do seu filho, seja com 10, com 15, com 20, com 30, com 40, até com 100 anos, se Jesus entrar, aí vai receber a glória vindoura, o reino de Davi, que Deus está prometendo para nós. Caso contrário, os nossos filhos não passam de jumentinho, que fica lá do lado puxando carroça, sem ter nenhuma glória, nada. Agora, vamos dar valor não ao pai simplesmente, não ao Billy Graham, não ao Timóteo, não, vamos dar glória a Jesus, porque se Jesus não tivesse entrado na minha vida, eu não valia de nada. Se Jesus não tivesse salvado Billy Graham, também não valia de nada. A glória é de Jesus. O jumento passa, porque Billy Graham está morrendo. Morreu. Agora, o que acontece com Jesus? Ele continua recebendo glória e Jesus não para de receber glória. Recebe dos adultos, lá no templo, recebe das crianças também. Se você ensinar seus filhos a glorificar a Deus, elas podem não entender de teologia, mas elas vão fazer isso. Só para vocês saberem, eu tinha 10 anos, minha família é 10, 9, 8, 7 anos. Cada ano minha mãe tinha um filho. Nós somos 4 irmãos, os 14, mas esses 4 aqui na minha linhagem. Eu, Alvinho, Rui e Moisés. 4 irmãos. Nós cantávamos juntos. Os Timotinhos, olha o nome. Os Timotinhos. Os 4 moleques subiam para cima, eu era o maiorzinho, eu introduzi e tal, cada um cantava uma estrofe. Tinha o meu irmão, na época, uns 6 anos, 5 anos, Moisés, que é pastor em Belo Horizonte. Quando ele cantava, a igreja não aguentava de ver. A palavra ainda errada. Falando palavra errada. O violão normal, parecia que era um contrabaixo daqueles grandão na mão do menino, porque é tão pequenininho, o dedinho tão pequeno. E ele, Pedro, cholô, tchá, tchá, tchim, tchá, cholô, cholô, e a igreja, glória a Deus. Aí quando eu penso nisso, por que os Timotinhos estão cantando? Porque o pai tinha um irmão mais velho que ensinava, o pai que tocava violão, tocava bandolim, os Timotinhos iam. Aí de vez em quando que encontra com alguém lá de Anápolis, Goiás, onde a gente cantou muito em Goiás, Porangatu, mas principalmente Anápolis, convenções, igrejas grandes, 5 mil membros, os Timotinhos cantando. Queridos, de vez em quando aparece lá, fala, e os Timotinhos? Quando falo no Timóteo, fala, e os Timotinhos? Conversei com Carlos Boaventura, antes de ontem, Carlos Boaventura, eu fui no Brasil, o pessoal está perguntando, e os Timotinhos? E o Timotinho? O pai, o Timotão, e o Timotinho, que era pastor lá. Queridos, se a gente passa em algum lugar e Deus usa, Deus continua lá, Deus continua abençoando. A gente passa, a gente morre, mas a glória de Jesus sempre, se você se deixar usar por Jesus, deixar Jesus entrar na sua vida. Amém, queridos? Não desanima não, mãe, pai. Traga seu filho para Jesus, deixa Jesus entrar, ore por eles, deixa Jesus entrar. Estava pensando no Mike, da Emília, Magalhães e Mário, tem que orar, não pode desanimar não quer nada, teve na igreja, andou aqui e tal, saiu fora. Não desanima, Jesus, toca no coração dele, porque a minha oração é essa, Jesus, não deixa a chama de temor apagar, porque a hora que acabar a chama do temor, aí não tem mais volta. Mas se tem uma fagulha lá, uma centelha ainda por Jesus, que ama o Senhor Jesus, a Bíblia diz em Mateus capítulo 12, versículo 20, que Jesus não apaga a chama que está fumegando pequenininha, acaba. Ele não faz isso não, ele quer que, para botar mais fogo. A Bíblia diz que Jesus não quebra a cana que está trincada, coração trincado, machucado. Jesus não vem, vou quebrar logo isso aqui não, Jesus quer consertar.
Agora, nós temos que ter paciência, orar pelos nossos filhos, orar pelos nossos parentes, Jesus entrando na vida deles, deixam de ser jumentinho comum, vão começar a receber louvor e glória, que é para o Senhor Jesus, mas juntamente conosco, porque Deus pode me usar, Deus pode usar você, Deus pode nos usar, mas a glória de Jesus, o louvor é dele, para todo sempre. Amém. Amém, queridos? Curve a sua cabeça, vamos orar. Deus, muito obrigado porque o Senhor falou, antes de falar com a tua igreja, o Senhor falou ao meu coração. O Senhor trouxe algumas revelações nesse texto, que eu conheço, mas dessa vez, Senhor, foi diferente. Tanto a mãe, como as crianças gritando lá no templo, não estava gritando em incêndio de macumba, não estava gritando no carnaval, estava gritando no templo, hosana ao filho de Davi. Porque os pais já estavam gritando antes, na entrada triunfal. Obrigado porque a nossa vida, Senhor, de adultos pode passar, nós podemos passar esse legado para os nossos filhos, que Jesus Cristo é o Senhor, que Ele é o único Deus verdadeiro. Agora, Deus, receba nossa gratidão pelos pais que têm trago as crianças ao templo, que têm orado, que têm ajudado essas crianças a andarem nos caminhos do Senhor. Que o Teu Espírito Santo toque naqueles que estão fora, que o Teu Espírito Santo possa trazer de volta aqueles que estão fora dos trilhos, Senhor, porque um dia ouviram, um dia estiveram com Jesus. Não deixe, meu Deus, que essas crianças, esses adolescentes, esses jovens estejam fora quando chegar o dia do juízo final, mas que possam pertencer à Tua igreja, estar com a Tua igreja, porque o Senhor salva a igreja. Tanto a criança como adultos, a salvação está naqueles que glorificam o Teu nome, que exaltam o Teu nome, como é o caso do povo lá na entrada em Jerusalém, como é o caso também daquelas crianças que conhecia sobre o Senhor Jesus, aquele que é o filho de Davi. Nossa gratidão, Senhor, por esse sermão. Obrigado, Senhor, por cada crente que veio, que meditou, que a Tua graça possa nos conduzir em vitória. Revele cada vez mais a nós, com a Tua palavra, com as doutrinas puras da Tua palavra. Em nome de Jesus nós oramos. Amém.